Três. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom Cheguei. dia. Gente, bom dia. Povo animado. Bom dia. Coisa Dia. boa. Bom dia, bom dia. Eu tô Quem animada. já estava muito animada foi a nossa produção, né? A Márcia. A Márcia levantou 5h30 hoje. Acordei 5 horas. Ai, credo. Com esse Amém, frio. amém. Eu acordei 5 horas, fiz o café com Deus Pai e saí para correr. Aí cheguei. Nossa, mas você está muito animada, aleluia, glória a Ei, Deus. Vou encostar em você, Márcia, para ver se eu pego. Amém, amém. Eu tava vendo ela domingo de manhã levantando, eu falei, eu queria morar perto da Márcia. ai, gente, mas ia ser bom demais. Vandilma, bom dia, meu amor. Como é bom te ver. Como é bom saber que você está em Goiânia. Que delícia. Ah, bom demais. Oh, aleluia. Muito bom, muito bom. Graças a Deus. Levantei de manhã, não passei nem filtro, só, não passei nenhuma base para ficar com a carinha melhor. Fala Amém. A Priscila está viajando, eu vi Que ela foi para postando lá. Ela está fazendo o passeio que ela queria com toda a família. Isso é gratificante. Ela orou, pediu Deus e Deus providenciou essa bênção para ela, né? Essa bênção foi maravilhoso, maravilhoso. Fico muito feliz. Amém. Muito obrigado pelo apoio de ontem na live. Eu achei que eu ia até perder a voz, foi maravilhoso. E nós estamos aí, sendo treinada, aprendendo para a gente fazer essas partilhas, transbordar, fazer igual o apóstolo Paulo, chegar no final da carreira, a gente falar assim: nossa, eu combati, eu lutei, eu ensinei, guardei a minha fé, eu estiquei o couro, né? Como diz, eu lembrei de esticar o couro, e tudo que nós sabemos, nós transbordamos, né? Testemunhamos o evangelho da graça na simplicidade de cada uma. A nossa vida, quando nós estudamos a palavra de Deus e passamos para outra pessoa, é a teologia de apóstolo Paulo numa prática, na simplicidade. No, às vezes a gente fala, não, isso não é para mim, é para pastor Luciano Subirá, o reverendo Augusto Nicodemos, Luciano Fernandes Dias, mas eles não vão estar no cotidiano de muitas pessoas onde vocês têm a oportunidade. Então, faça como o apóstolo Paulo. Põe a teologia no seu cotidiano, o que você sabe, de forma simples, porque a autoridade está na palavra, não é no mensageiro, é na mensagem. E faça o que o apóstolo Paulo falou, porque nós vamos chegar um final e que nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo: eu estava disponível a esse Deus e servi esse ministério e fui servo desse evangelho da graça. Amém? Então vamos lá. Emilva, ore para nós iniciar, por favor. Estou olhando que essa luz está tão fraca. Amém, Vamos Deus. lá. Pai amado, Pai querido, nós entregamos esse dia que se iniciou, Pai. Muitas aqui já animadas, motivadas, confiantes em Ti, na Sua presença. Nós entregamos a nossa vida, esse devocional, todas essas mulheres que estão aqui sedentas de cada dia mais aprender e se aproximar mais da Sua palavra, de Ti, da Sua verdade, Pai. Nos conduza hoje, todos os dias da nossa vida, na Sua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Emilva. Obrigada. Eu até esqueci de contar, estava conversando mais com a Emilva, eu fui numa festa de confraternização de sexta-feira,
E lá tinha uma irmã, uma ex-prefeita, acho que nunca é ex, né? Ela aposentou, amiga do meu esposo, e ela é cristã. Ah, ela ficou interessada. Hoje ela não podia participar, que ela vai ficar com os netinhos, né? Esse povo, todo mundo tem neto, só eu que não tenho, né? A Vandilma também tem neto. Aí eles falam assim, hoje eu não posso, Ivanildo, eu vou cuidar dos meus netinhos. Eu fico, meu Deus, eu sou a única brotinho, eu e a Márcia, não. A Vilma não conta quem é Vilma, ela ainda tá com a nenenzinha em casa, né? Mas eu fiquei pensando, eu falei, minha avó, mas eu quero participar com vocês, tá? Eu fiquei muito curiosa, eu quero mais, eu quero estudar. Eu fiquei maravilhada. Então, Deus sabe, aqueles, como diz o apóstolo Paulo, que vão passar por nós, vão ficar por um período e Deus vai mandar outros, para que venhamos transbordar na vida dessas outras mulheres, ou até homens, né? Que não é, isso aqui não é exclusivo para o universo feminino, e virão outras, passarão por aqui, até, como diz, no tempo de Deus. Nós estamos aqui, né, Márcia? Nós falamos, se for só eu e a Márcia, nós estaremos. Graças a Deus, tudo está nesse plano perfeito e santo de Deus. Eu vou ler o versículo aqui, o versículo não, Salmo 111. Deus tem falado muito ao meu coração nesses Salmos 111, porque ele fala aqui as obras magníficas de Deus. Então, que nós viemos recordar sempre, devemos sempre contemplar, receber inspirações divinas, ter ações com significados eternos, como eu falei ontem, que eu estudo, eu começo a descobrir as coisas que estão encaixadas nos nossos estudos, estão alinhados, eu fico de boca aberta. Então, esse salmo, olha só, ele fala, eu não vou ler ele todo, eu só vou ficar lendo alguns versículos. Ele fala que de todo o coração ele está rendendo graça ao Senhor. E fala que ele não estava sozinho, que ele estava na companhia dos justos e na assembleia. É muito bom. Bom dia, Renata, Raunita. Muito bom, meninas, vê-las. Então, nós estamos aqui falando, foi o que o Senhor trouxe ao meu coração, quando eu li esse Salmo 111, para que venhamos sempre contemplar, render graças ao Senhor, lembrar, recordar, lembrar do que Ele fez. Ele deixa as suas maravilhas aí memoráveis, né? E aqui ele não estava sozinho, o salmista. Bom dia, meu amor. Então, o que que nós temos que compreender? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos em companhia dos justos aqui, somos justos sim. Paulo explica isso. Você tem que bater no peito e sentir, eu sou justa, nós somos justificados por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. É engraçado, eu ainda não tomei nada para garganta agora, né? Aí eu vou bebendo água para não falhar, mas todo dia de manhã é isso. E ele fala, ele escreveu, grandes são as obras do Senhor, e em suas obras há glória e majestade. Ele fez memorável as suas maravilhas. Dá sustento aos que temem. É para você, para mim. Por isso que o Senhor nos chama. Eu estava falando Emilva, Márcia, Vandilva. Se você vai lá no canal da Márcia, as Renata Garcia, Renata Maria, Raunita, outras que vão ouvir. Às vezes as pessoas podem falar, mas ele pegou um livro, vai ler esse livro, tem um preconceito terrível quando fala do nosso grande doutor escritor Augusto Cury. Ivanete pegou esse livro, Maria, a maior educadora da história. E quando nós olhamos para esse livro, tem profundidade do que Deus está nos alertando. Aí vem o salmista e fala: olhe, contempla as obras magníficas e memoráveis de Deus, porque nós estamos nesse cotidiano tão, tão insano, às vezes, que não é nada saudável, que nós estamos deixando de fazer o ordinário, fazer o que o salmista está nos orientando aqui. E ele fala: ele que dá o sustento aos que temem, você teme ele. Apóstolo Paulo afirma: nós somos justos porque nós somos justificados, nós somos um povo fiel porque nós adoramos um único só Deus. Aí ele escreveu ainda o salmista: lembra da aliança dele, é para sempre. E o Senhor, às vezes, eu até aprendi essa palavra, eu falava errado, é solavanco. Às vezes o Senhor dá um solavanco em mim
e eu peço com todo carinho que vocês recebam esse solavanco também, para que eu venha compreender que Ele é o Deus de aliança, e Ele tem uma aliança comigo, e eu participo desta aliança por intermédio do meu Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho que sempre ficar recordando a um Deus de aliança. Eu tenho aliança com vocês, vocês têm aliança comigo, e assim sucessivamente. Aí o salmista, ele, ele traz e fala assim, já no finalzinho, né? Estáveis, aí eu tenho que já ler aqui, ó. As obras de suas mãos são verdade e justiça, são fiéis. Todos os seus preceitos estáveis são eles para todo sempre, instituído em fidelidade e retidão. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E a sabedoria, o que nós aprendemos? Ela traz paciência. Amém? A sabedoria nos faz ser mulheres mais calma, não bobinha, não com a cabecinha no mundo da lua, né? Mas mulheres que tenham emoções cativantes, mulheres que têm convicção da sua identidade, mulheres que entendem, que vai entender o que é contar a sua história, não ter vergonha de dizer, é o que nós vamos explicar hoje rapidinho, né? Ontem eu fiquei, cada capítulo que eu leio, eu fico de boca aberta, né? Eu falo, Senhor, obrigada, porque tu está trazendo revelação através desse estudo. Obrigada, Deus eterno, nosso Abba Pai, obrigado, Jesus Cristo. Então, aqui vai falar de contar a história. E o autor, ele deixa um alerta. Quantos pais têm vergonha de contar a história? Ah, eu não quero que toque nesse assunto. Ah, meu filho não precisa fazer, não precisa saber disso. As nossas histórias, os momentos que nós passamos de embates, onde nós tivemos medo, onde até nós pagamos mico, né? Posso dizer isso, naquele momento de fragilidade espiritual. Eu gosto de algumas mulheres me param, né? Algumas meninas, até a Juliana me pergunta, falo, gente, eu tive um momento da minha vida que eu demorei a entender o que é jejum, oração, ler Bíblia. Eu nunca fui uma mulher, eu falo isso, não tem vergonha de dizer para vocês, eu tive que aprender através da dor, de me humilhar diante desse Deus para entender que eu tinha necessidade, a minha alma, meu espírito, meu corpo físico, o mundo das minhas emoções precisava ser nutrido com a leitura da palavra, com o jejum, que eu sempre falo de jejum com a Emilva, para a gente não ter uma interpretação errada sobre o jejum. Então, eu fui aprendendo. Mas eu não tenho vergonha de dizer ou apresentar para as pessoas toda a vida, nossa, eu fui, ó, o foguinho. Não. Incredulidade. Então, a gente não tem que ter vergonha de contar a nossa história. O nono, né, o 10º princípio. Maria contava a sua história de vida como o melhor presente na educação do seu filho. Então, lembre-se, a sua história, cada uma aqui tem uma história de vida. Nós temos que contar a nossa história sem vergonha alguma, que tem autoridade, tem notoriedade, e nós somos mulheres do reino de Deus. Nós não temos vergonha e nós falamos, ó, mas eu voltei para o caminho. Eu obedeci o princípio da reciprocidade, eu cheguei a Deus. Eu errei aqui, eu não fiz assim, mas eu quero mostrar para vocês o que aconteceu, agora eu sou diferente, eu penso diferente, eu tenho atitudes diferentes, eu tenho ações com significado eterno. Hoje eu estou em busca da espiritualidade, eu quero entender o Sermão do Monte, eu quero herdar a terra das minhas emoções, eu quero ter emoções cativantes, eu quero ter humor cativante. Você tem humor cativante? Porque às vezes nós vamos contar uma história para os nossos filhos que nós nunca tivemos um bom humor, não. E a gente quer deletar, quer esconder algumas histórias. Então, Maria deu o mais excelente presente que um ser humano pode oferecer para quem ama a sua própria história. E o último princípio, que chama o último encontro, a dramática despedida da mãe,
mais fascinante, do filho mais brilhante, eu não vou deixar as considerações, o material está no grupo, leia, porque tem coisas que precisam ser esclarecidas para vocês que estão no último lá, tá? Então, é bom vocês... Eu sei que não é fácil, eu falo de mim mesmo, mas exercite a disciplina de leitura, vá lá, esteja curioso, o material, graças a Deus, tem muito material que a gente tenta cercar vocês de todas as formas. Então, hoje encerra, e muito obrigado por todas, né, que nos acompanhou, nos apoiou. Eu só quero que vocês falem, né? Falem a verdade. Você falou, não, Ivaneide, não agregou nada. Eu estava com você para te apoiar. Fale, eu não tenho, não vou ficar sentida, não. Ou fale, algumas coisas eu concordei, outras não. Fique à vontade. Então, vamos lá, rapidinho. Não tenha vergonha de sua história. Não tenha vergonha. Já contei tantas histórias para meus filhos aqui que essa mãe, mesmo? Verdade? Eu falei, verdade. Será que essas falhas... Não vou voltar, né? Muitos podem achar que não vale a pena abrir o livro de sua vida. Creio que não há nada interessante que possa ser contado. Ele fala, grande engano. Se eu fosse analisar a história de cada leitor agora, leitoras, né, dessa página, As Rosas do Deserto, estou incluindo, encontraria, sim, como na minha história, decepções, recuos, medos, crise, e não apenas acertos, atos heróicos, reações brilhantes. Aí ele faz a pergunta, será que algumas falhas na nossa história vai depor contra a nossa própria história? Ou se tornaria estimulante, rica, real para os nossos filhos que nós estamos educando e para as pedagogas que estão aqui, as professoras. Eu tinha uma professora que ela entrava na sala de aula, ela queria contar a história dela, e eu, tadinha, eu não entendia. Falei, professora, vamos, passa para a aula. Mas esse era o grande presente que ela estava nos dando ali antes de entrar no conteúdo. Então, aqui o autor, o doutor Augusto Cury, está falando para você. Assim que nós vamos agora compreender como Maria contava a sua história. Ela deixou esse presente, né? E incluiu na educação do seu filho. Aí fala, ele escreveu, infelizmente a educação moderna está vazia, ininteligente, superficial, teórica, inumana, sem nenhum traço de humanidade, sem a sensibilidade. Vocês lembram daquela parte da Bíblia que o Senhor fala assim, eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne? É para você entender o ser, a sensibilidade para as coisas espirituais, sim, é esse o contexto que lá queria dizer, mas também o Senhor nos chama para o nosso coração ser sensível no mundo das emoções, na nossa inteligência relacional, nesse mundo físico que é real. É isso que precisamos. Aí ele diz aqui mais, precisamos reeditar a maneira de nos relacionar com os nossos filhos e com os nossos alunos. Eu sou uma professora lá na igreja, já dei aula para meus sobrinhos quando eles começaram na alfabetização. Então, eu preciso contar história para eles. E eu contei história quinta-feira passada, eu estava na salinha das crianças, eu precisei falar dos meus medos, dos bullying que eu passei, do meu cabelo que era cacheado, as minhas pernas, que é um rolo de perna, que eu tinha vergonha, que eu fui me aceitar, a minha gordura, que eu sou gordinha mesmo. E fui falando para eles na salinha, eles ficaram achou lindo, aí eu fui incluindo a palavra de Deus, incluindo que eles foram formados para a glória, para a sua glória, e fui aí trazendo, fundamentando o contexto bíblico. Então, ele fala aqui, ele pergunta, né? Como que nós estamos nos relacionando com nossos filhos, com aqueles que nós estamos educando? Aí, olha só, o excelente educador é o que abraça quando todos rejeitam. Como? Contando suas próprias rejeições. É o que aplaude o que jamais subiram no pódio. Como? Revelando o seu fracasso.
Pensa numa pessoa que gosta de fazer isso. Eu falei, então, eu sou uma educadora. Vocês estão comigo também? Vocês são educadora? Vocês são desse jeito aqui que ele está falando? É nós, Sim. revelando seus fracassos. É o que encoraja os que querem desistir. Mas como que essa educadora vai encorajar quem está querendo desistir? Revelando os momentos em que ficou inseguro, inseguras. Uma travada. Amém? Vocês querem dizer alguma coisa? Vocês se sentem hoje, agora, vocês falam, não, realmente eu sou uma educadora, Ivaneide, e eu sou educadora e eu estou aí com a mesma essência de Maria, a mãe do meu Salvador, do nosso Salvador. Ivaneide, eu fico feliz em você falando isso. Eu lembrei de uma aluna, eu estava dando aula lá no Dinamis para ela. E ela, nossa, ela travava tanto também na hora de fazer a atividade. E eu contei, né, que eu passava mal, não sei se você lembra lá no Dinamis, na hora de apresentar a atividade, eu passava mal de querer vomitar, e Eu lembro. crise de ansiedade tão forte que eu nem conseguia, apresentar a atividade. Às vezes eu tinha que sentar, tomar água, respirar. E eu contei isso para elas, né? E hoje ela tá lá na UFG fazendo letras libras lá também. Quando ela Que me gracinha, né? viu lá, ela, professora, eu tô aqui, professora! Naquela empolgação, assim, sabe? Então a gente fica feliz, né? Porque você mostrou que você não é super poderosa para estar lá na frente. Você passou por um trajeto de insegurança, de medo, que até hoje eu ainda tenho, né? Passo mal, que é uma maravilha para interpretar os cultos, mas estou lá, então tem gente vendo, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Então, isso sim, é isso que você está dizendo, né? Contar os seus fracassos, porque as pessoas, principalmente a gente que ministra, as pessoas têm uma ideia de que a gente não passa por problema, de que a gente não sofre, de que a gente está sempre sorrindo e tal. Verdade. Mas a gente é humano, a gente passa por dificuldade dentro de casa, a gente passa, tem hora que dá uns negócios doidos na cabeça da gente, que a gente tem que falar assim, pera, calma, te Um controla. negócio. Somos humanos, né? Então, quando a gente conta essas nossas fraquezas, essas barreiras que a gente tem, a gente faz com que nós sejamos acessíveis. Aí as pessoas olham para a gente e falam: Nossa, eu não sabia que você vivia essas coisas, porque eu olho para você sempre sorrindo, eu olho para você com tanta maturidade e tal. Pensei que você não sofria essas coisas. Falei, não, nós somos humanos, da mesma matéria que você. E isso deixa que as pessoas tenham a abertura, né, para chegar até a gente. Já aconteceu isso comigo, da pessoa me olhar, porque eu pregava e sempre assim, imponente, assim, aquela coisa toda. A irmã não tinha coragem de chegar em mim, porque pensava que eu era santa demais. E quando que eu comecei a conversar e contar as minhas tentações, as minhas fraquezas, minhas dores. Ela falou assim: Nossa, irmã, você é humana igual eu. É isso aí, com as nossas histórias. Claro que tem coisas que a gente não vai expor, Pode, assim, né? expor, a gente já aprendeu a esfera de amigos íntimos, Isso. mas é necessário sim. Tem pessoas que tudo isso que o autor falou, ele precisa ser abraçado. Eu estava marcando aqui, tive que fechar. Ele precisa ser abraçado quando você fala, quando ele se sente rejeitado e você fala das suas rejeições. Ele precisa ser aplaudido quando você fala dos seus fracassos também, porque tem pessoas que se sentem que só eles fracassaram. E medo também. Todos nós temos medo de ser encorajado. Aqui tem uma história no livro, depois vocês veem lá. Fala a história de um jovem que enterrou seu pai sem conhecê-lo. Vou abreviar aqui. O que aconteceu? É muito rico, famoso pai, né? Aí estava lá no velório e chega aquele tanto de amigo, de tantas pessoas, né?
no velório do pai, o filho todo triste, aí eles começam a elogiar o pai daquele jovem. E ele fala que ele enterrou o pai sem conhecer. Olha a história, ele fala assim, elas o abraçavam, não apenas lhe davam pêsamo, a multidão, as pessoas, né? Mas contavam os feitos do seu pai. Foi um grande homem, enfrentou crise financeira, vergonha social, humilhação, porém não se rendeu, venceu de cabeça erguida, foi um exemplo de coragem para nós. Aí todo mundo que estava lá dando os pesos, e vocês sabem como que é velório. Aí cada um fala uma palavra, e ele levou aquele homem, e foi isso tudo. Aí o menino ficou refletivo, o jovem olhava e pensando, parece que eles estão falando de outra pessoa. Ele não sabia que o pai dele tinha enfrentado tudo isso ou era aquilo tudo que eles estavam falando, né? Ele conheceu um pai rico, abastado e socialmente respeitado. Aí eles contaram que o pai tinha um humor cativante, emoções cativantes, adorava conversar com as pessoas, né? Eu sei como que é isso, né? A pessoa, ela em casa é uma coisa e lá fora ela é outra, né? E às vezes nós somos assim. E ele começou a ficar assim, não, esse povo está no velório errado. Não, a história está lá na página 153, se no livro PDF for a mesma página, né? Então ele começou a refletir. Aí falou que o pai dele ajudava algumas pessoas financeiramente e ele tinha sábios conselhos. Aí o jovem ficou perplexo, fixou os olhos no rosto do pai morto lá, dentro do caixão, e falou: eu não conheço esse homem que eles estão falando. Falou, o meu pai era rude dentro de casa, fechado, tenso. Ele nunca dialogou conosco sobre os seus sonhos, nem seus medos. Por que será que o pai teve essa reação? Eu até escrevi na página. Você conversa com seus filhos? Vocês conversam? Vocês contam os seus sonhos para os seus filhos? Vocês mantêm diálogo com os seus filhos? Porque esse jovem aqui, ele, na hora que foi enterrar o pai, ele não conhecia esse pai que era apresentado lá pela multidão, pelos conhecidos que estava dando lá, né, deixando a, a sua fala de despedida, né, de pêsames por falecido. Então, o cortejo das pessoas surpreendia o filho, parecia interminável. Diversas e outras exaltavam as características da personalidade de seu pai. Aí eu coloquei no final. Você já conversou com seus filhos? Por que o pai teve aquela atitude? O filho começou a chorar convulsivamente. Ninguém entendeu a reação naquele momento do velório. Ele segurava o braço do pai, segurava e soltou um pranto, né? Não, brado, né? Um pranto. Soltou um brado e falou: pai, quem é você? Quem é você? Não chorou apenas porque perdeu o pai, mas porque não conhecia o seu pai. Forte, né? É forte. Então, a gente tem que sentar mais, contar mais histórias, falar por onde nós estamos passando. Todas aqui, todas nós, todas, têm histórias de medo, de fracasso, de crise, né? De crise, eu até esqueci, crise existencial. Quem não já passou por isso? Tem uma outra também que a gente pôs, falando de espiritual, né? Aquele momento que você acha que Deus não tá ali perto de você, não tá te ouvindo, você tá orando. Aquele momento que você fala, eu vou desistir de tudo, eu tô com medo, eu não quero ler Bíblia agora, eu não quero orar. Decepções, falsa expectativa. Quantos, quantas histórias que nossos filhos têm que ouvir que nós dividimos o pão, que nós abraçamos o faminto, que nós repartimos dinheiro. Eu já fiz isso, às vezes eu tinha R$ 20, naquela época eu não tinha.
Aí a pessoa estava precisando, eu ficava com 10 e dava outro 10 para ele, né? Nossos filhos têm que compreender o que é solidariedade, o que é humanizar, ações significativas eternas. Porque tudo que nós fazemos aqui de boas obras, o melhor foi Jesus que nos ensinou. Então, essa é a conexão. É muito forte essa história, depois vocês leem lá, né? Agora, ele fala aqui, ele escreveu os gestos espontâneos de Maria. Há duas grandes formas de construir um trama de relacionamentos com as pessoas que nos rodeia e influenciar a sua personalidade e educá-las. Ele deixa duas formas. A primeira forma é consciente e diretiva. Nela usamos palavras dosadas, comportamentos planejados, orientações e ensinamentos derivados de teorias psicológicas e pedagógicas, certo? É a primeira forma. Preste atenção na segunda forma. Vocês estão comigo? Na segunda forma, ele fala que é inconsciente. Nela usamos gestos espontâneos, reações instintivas, comportamentos sutis, palavras livremente expressas. Ao contrário do que muitos pensam, a segunda forma penetra mais intensamente nas matrizes da memória. Deus, novamente, nos chamando, nós já sabemos o que é caminhar na graça, nós sabemos o que é viver, usufruir nessa graça, mas é que Ele fala para que a gente venha usar a nossa inteligência, a nossa racionalidade, venhamos aproveitar os momentos, o que pode a gente ter gestos espontâneos, reações instintivas, né? Usar, né, esse lado nosso de instinto, que nós sabemos, nós já aprendemos isso, que foi dado a você, mulher, a mim, mais sensibilidade de qualquer outra pessoa. Outra pessoa não, né? Mais para o universo feminino. Foi dado isso para nós. Nós somos as Ixá, né? Somos mais sensíveis. Então, nós temos que estar atenta a isso e ensinar o universo masculino também. Porque homens são difíceis de conversar, não é? Homens são difíceis de contar história. Eles não gostam nem de falar que eles erraram. Não, não conta nisso, não. Não gosto que falam nisso. Aí, se você falar e lembrar eles, fala que a gente está humilhando eles. Mas, peraí, então nós temos que mudar a forma, meu bem. Vamos contar a verdade? Vamos falar, nós erramos aqui, não deu certo. Eu fiz mau negócio, eu fiz isso, nós fizemos isso, né? Vamos falar nós, né? Para eles não sentir. Mas nossos filhos, eles têm que receber essas informações. O que os pais são e não o que querem ser é o que mais vai influenciar os seus filhos. Vou ler de novo. O que os pais são e não o que querem ser é o que mais influenciará o que os seus filhos serão. Amém? Muito bom o que nós estamos aprendendo hoje, o que Deus está sussurrando no nosso ouvido. Agora, falando um pouco de Maria. É provável que Maria tenha educado Jesus mais por meio de seus gestos, reações espontâneas, do que com palavras e comportamentos diretivos. Devemos lembrar que ela não tinha um manual de regras, usava sua intuição, que era livre e espontânea. Vocês lembram que Maria foi para a casa de Isabel, ficou lá 6 meses, mas depois voltou para casa? Quem ia ajudar Maria a criar o menino Jesus? Ela ia espiritualizar tudo. Ai, ele é um milagre, ele é o Salvador, ele é o Messias. Ela tinha que usar suas intuição, ela tinha que ser espontânea, não tinha que ser pesado, ficar arrastando, se cobrando. Ai, eu sou mãe do Salvador. Tem que ser tudo perfeito, tem que ser tudo procurar a perfeição. Mas aqui vai constatar, e nós vimos pelos evangelhos, que ela tinha uma memória boa, ela contava história, porque ela que contou a história da intimidade, da oração dela, que ela fez no momento, quando os bebês ali naquele encontro que ela foi visitar a Isabela, o João Batista, que ele tinha 6 meses, saudou Jesus que estava sendo gerado ali, né? Tão pequenininho naquele momento, ele já estava ali no ventre dela.
ela sabia da intimidade de Zacarias, né? Zacarias, né, o pai de João Batista, do que ele falou, ela estava lá, ela ouviu, ela lembrou e depois contou para aquelas pessoas, né? João, Lucas, Mateus, que escreveu, acho que mais no livro de João, que entra mais em detalhe. Ela contou para eles, ela tinha uma memória boa, recordava, ela era boa para contar a história. A maneira como Maria reagia aos desafios e seu modo de ser e sentir a vida nos detalhes mais singelos contribuíram muito para introduzir Jesus na experiência humana. Num dos princípios que nós estudamos, Jesus precisava das experiências humanas de Maria. E nós deixamos de lembrar disso e de analisar, de trazer a importância para isso. Aí, ele está no outro tópico também falando, uma educação que aproxima os universos psíquicos. Ele aqui, ele deixa forte, ele respalda, ele assegura, ele frisa sobre contar história, sobre lembrar os nossos filhos, que nossos filhos participem da nossa história, que também a nossa história é lembrada, porque se você contou para os seus filhos vão contar para os seus netos, e sucessivamente. E nós vemos lá nos patriarcas e com as matriarcas lá do Antigo Testamento, que eles iam contando as histórias, vocês lembram? Das experiências do Egito, do que o povo fez no deserto, e aquilo foi lembrando da aliança que Deus tinha, porque chega um momento ali que todos os heróis da fé, eles começam a lembrar, Senhor, foi essa promessa que o Senhor falou para os nossos antepassados? Eles conheciam a história, porque alguém os patriarcas, as madriarcas, se eu não estiver falando matriarcas, os patriarcas lá contavam as histórias, falava para eles, olha, vocês lembram? Eu peguei esse caminho aqui, o povo errou, o povo olhou para as outras nações e desejou ser igual é. O povo foi desobediente, o povo ofendeu a Deus. Meu filho, não faça isso. Meu filho, Deus tem uma aliança conosco. Meu filho, olha o que aconteceu conosco. Nós erramos, mas nós também tivemos sucesso, vitória. Nós deixamos aí um memorável, nós construímos o tabernáculo. Claro que foi tudo instruído, tudo cópia do céu. Então precisa dessa intimidade, dessa integração, dessa interação. Isso aproxima o universo psíquico de cada pessoa. A relação de Maria com o menino Jesus era pautada por uma rica e troca de experiência existencial. Quantas horas, por favor, meninas? Não posso demorar. 7h53. Então vamos acelerar. Maria falava de suas lágrimas para Jesus e dos seus temores, dos seus sonhos. Como que podemos afirmar isso? Eu não trouxe contexto bíblico, mas ele deixa bem claro que ela contou as histórias para João, e nós sabemos isso na Bíblia. Então ele fala assim, como podemos afirmar que Maria ela contava a história, seus temores, seus sonhos para Jesus? Porque Maria era uma mulher que tinha uma experiência em alta conta, que ele responde. Como podemos afirmar isto? Que Maria, né, contava suas histórias, seus relatos. Ele fala, Maria era uma mulher que tinha uma experiência em alta conta. Jamais se esqueceu de que seu filho nasceu num estábulo, que ele foi nossa, hoje está difícil, perseguido de morte, que teve de viajar noite e dia pelo deserto para encontrar um abrigo em terras estranhas. Jamais esqueceu do poema do pai de João Batista, o Cântico de Simeão. Todas essas experiências de Maria eram elaboradas no terreno da reflexão e contada para os íntimos, em especial para o menino que crescia aos seus pés. Então, lembrando vocês, João, ele não estava lá, nenhum dos discípulos, para contar detalhes onde Jesus nasceu. Quem contou para eles? O autor deixa aqui bem forte para vocês terem certeza que foi Maria que fez esse relato. Então, conte mais as suas experiências, as suas histórias. Bem,
O menino Jesus vivia uma educação em que contar histórias se tornava leite e mel para nutrir a sua inteligência. Amém. Eu gosto muito disso. Maria pouco corrigia seu filho, contava inúmeras passagens que vivenciou. A lei de Moisés diz olha só, eu achei isso aqui interessante, né? Que Jesus, ele desenvolveu a compaixão e a paciência, a amabilidade, respeito pela dor dos outros, num nível que nos deixa embasbacados. Ele usa muita palavra difícil. Por que ele traz isso? Porque foi a forma espontânea, intuitiva, que Maria abraçou, contou, foi uma mãe natural e contou histórias para Jesus. Aí fala que a lei de Moisés diz para não matar, certo? Aí Jesus chega aqui e vai muito além. Ele diz sim, que era não para não irarmos, não irarmos. Quem não vai ficar encolerizado? Quem não vai ter aquele momento de ira, né? Quem não perde a paciência? Jesus foi o maior divulgador da sensibilidade e da amabilidade da história. Aí eles falam, depois vocês podem lá estudar, fala do exemplo de pedagogia de Maria, o que Maria usou, como ela utilizou essa forma pedagógica, né? Está na página 158. Aí ele fala que vamos retornar ao episódio. Vocês lembram quando Maria perdeu Jesus lá? Ele tinha 12 anos. Aí o autor fala assim, que ele precisa destacar sobre os pais, né? Porque perdeu o filho por um dia. O que vocês acham? Porque foi um dia. Aqui não é para a gente acusar os pais, é para a gente refletir. Ele traz isso. Ele fala que é para que venhamos também ver a forma pedagógica que Maria educava Jesus. Parece absurdo, insano, os pais do menino Jesus terem dado falta dele depois de um dia? Como assim? O que é isso? Perdeu o nosso Salvador? Não, imagina eu lá. Vocês estão doidos? Deus confiou essa missão em vocês, vocês esperaram um dia. Agora não vão achar Jesus, já mataram ele, enterrou. Agora vocês adiantou a história toda. Aqui é a Ivaneide, desesperada, né? Eu ia falar desse jeito. Mas olha só o que o autor traz. Por que Maria notou apenas depois de um dia? Porque ela foi uma relapsa mãe? Não, porque ela criou seu filho com a liberdade, educou para que tivesse uma humanidade sólida, capacidade para gerenciar sua liberdade e tornar-se diretor do textos, né, da sua existência. O autor da história, o autor da história do menino Jesus não era Maria, era Jesus, ele mesmo. Maria não dominava, não dirigia suas ações. Como ele deveria se comportar, apenas o estimulava a ser o autor principal da sua vida. Não foi educado numa bolha, afastando da violência social, das loucuras humanas, como foi João Batista. Ele foi forjado nos conflitos sociais. Você sabe o que o autor diz aqui? Maria só sentiu falta dele depois de um dia porque eles estavam num ambiente ali confiável. Ela educou isso, educou ele a conviver ali. Ele era conhecido, ele conhecia, ele tinha liberdade. Ele não foi criado no medo, numa bolha. Ai, ou ela poderia pensar, eu tenho que esconder Jesus, porque ninguém sabe o segredo. Mas ela foi forjando, fortalecendo ele, que ele tinha que ser sociável. Então, ela não foi uma mãe relapse, ela falou assim, não, aqui tá em casa. Ela concluiu, está em casa. Ela deu liberdade. Eu penso comigo, né? Não está isso na Bíblia. Não venha falar, mas a Ivaneide falou isso, se vocês não concordar. Eu penso que ela dava essa liberdade dele lá, dar a volta lá quando ele estava na cidade dele, né? E depois ela sabia a hora certinha dele voltar. Ela deu essa liberdade para ele.
Porque se ela fosse pensar, espiritualizar tudo, Jesus nem saía de dentro da casa deles. Vocês concordam? Então fala que a segurança, né? A segurança que ela passou para ele, tudo que ela ensinou sobre a humanidade, sobre essa capacidade de gerenciar a sua liberdade. As relações com os nossos filhos e alunos devem ser transformadas num jardim de aventura e não num deserto seco sem vida. Né? Na educação, a leitura do mundo era mais importante que a leitura da palavra. Quem não, olha só o que ele fala, quem não lê o mundo não trará grandes contribuições social. Será um problema para si e para a sociedade. Jesus fez leitura do mundo por intermédio das histórias que Maria contava. Nossos filhos precisam parar, respirar, respira, calma, e fazer a leitura do mundo através das histórias que nós contamos, as nossas histórias, nossos medos, nossas decepções. Maria leu o mundo e contou as histórias. E o pequeno Jesus deveria colocar a mão sobre o queixo, aqui ele está, né, sonhando, pôr a mão no queixo, apoiar sobre a mesa que seu pai havia feito e ouvir prolongadamente a sua mãe. Jesus também leu o mundo, entendeu o seu traçado e reinventou. Amém? Agora eu vou aqui para o final. O menino precisava ser educado por alguém que valorizava a experiência da vida. Tinha que ser educado por uma mãe que amava narrar os capítulos mais sólidos da sua vida sem medo. Foi assim que Jesus foi educado, por uma mulher apaixonada pela vida. A gente nunca visualiza nem contempla que Maria era uma mulher apaixonada pela vida. Maria não servia a Deus. Você lembra desse texto? Gente, vocês têm que ter frases desse livro na cabeça. Maria não servia a Deus, ela vivia a Deus. Vocês estão comigo? Porque ontem Deus trouxe uma revelação. Amém. Servir Deus é o ordinário, que você sabe o que tem que ser feito. Ah, eu sou uma cristã, eu oro, eu vou para o culto, mas viver Deus é profundidade. Viver Deus é ser apaixonada por essa vida. É não ter vergonha de contar as suas histórias. Jamais alguém diz tanto falando tão pouco. Aí eu vou agora já para o finalzinho. Treinar para falar de si mesmo é uma das mais importantes ferramentas intelectuais para superar a depressão, evitar o suicídio, aliviar a ansiedade, tratar de doenças psicossomáticas, prevenir transtornos sociais e profissionais. Tem pessoas, principalmente na reunião de mulheres, elas têm dificuldade de falar de si próprio. Fala um pouco de você. Você já viu isso? Eu já passei por isso. E olha que eu sou falante, hein? Então, assim, fale quem é Ivaneide? Nossa, demorei muito. Então, aí, treinar para falar de si mesmo é mais importante. É a mais importante ferramenta intelectual para superar o quê? Depressão, crise de ansiedade e tudo que vocês já ouviram aqui. Somos especialistas em maquiar o que somos. Não se feche dentro de si. Essa é a mensagem que Deus está falando, não se feche. Porque nós espiritualizamos tanto, nós somos ensinadas a isso, e nós começamos a se fechar. Cuidado. Não tenha medo de procurar ajuda e de encarar. Eu pus aqui, não tenha medo de procurar ajuda e de encarar que seus seres, né? Não, desculpa. Não tenha medo de procurar ajuda e de encarar. Somos seres humanos, como tal, possuímos incoerências, tolices. Vocês querem falar alguma coisa? Já finalizei. Opa, cheguei ao final. Eu vou deixar uma frase que queria que vocês falassem. Somos todos imperfeitos, certo?
mas temos a necessidade neurótica de ser perfeitos. Eu sou assim. E Deus tem trabalhado comigo. E eu tenho pedido libertação. Vocês têm isso também? Vocês lutam com isso? Vocês querem falar alguma coisa? Eu já estou encerrando e passar para a Márcia. A gente está sempre querendo, né, ser perfeita, e aí a gente acaba caindo na armadilha do inimigo, porque ele nos coloca quando não é 8 é 80. Então, se eu não consigo ser perfeita, eu não vou fazer. Aí a gente cai no orgulho. Foi o que a psicóloga falou para mim, que eu tenho essa síndrome, né? Então, eu fui na psicóloga para ela falar que eu tenho a síndrome de Lúcifer, né? Quando não é 8 é E 80. vocês sabem que as pessoas não querem contar as histórias porque não quer relembrar, porque vai confrontar e tem vergonha. Isso também aí cai para ser, precisa de passar por obra de libertação. Por que eu vou ter vergonha da minha história? Por que eu vou exigir? Não, a minha história não foi perfeita. Ah, não. Teve muitos fracassos, projetos inacabados, isso e aquilo. E a gente começa, ó, não, nem toca nesse assunto. É o orgulho que a Márcia está falando. Exatamente. Então a gente E tem Deus está falando de forma espiritual. Aí traz esse livro, esse estudo, fala: olha, tem uma área na sua vida de forma natural, precisa de sofrer libertação. Não tenha vergonha da sua história. Aí eu escrevi aqui, Deus tocou no meu coração. Nesses princípios que estudamos, Jesus e o nosso Pai Celestial está alertando. Não asfixia a sua inteligência. E foi o que muita gente fez aí, espiritualizando muita coisa. Espiritualiza tanto que até despreza ajuda o que nós estamos fazendo aqui, uma ajudando a outra. E despreza a ajuda profissional dos profissionais da saúde. Alguém quer falar mais alguma coisa? E ele, lá na página 169, vocês lêem lá, ele está falando de inteligência interpessoal. Isso é muito bom, viu? Vocês lembram que eu falo muito de inteligência relacional? Eu olhar para dentro de mim? Aí ele fala de inteligência interpessoal, que é expressa pela capacidade de penetrar no mundo do outro. Mas olha a inteligência intrapessoal, expressa pela autocompreensão, autoconhecimento, numa leitura aberta e profunda de si mesmo. Eu preciso de uma inteligência relacional, de uma inteligência intrapessoal. Nós estamos precisando para essa modernidade. Aí ele fecha falando, e volta o livro de Despertar da Leoa. Não é não. Da Mulher do Reino de Deus. Cristal, ela apresenta sem vergonha nenhuma. Você viu lá que tem as crônicas de Cristal? Ela não conta suas histórias. Olha, aquela mulher não tem vergonha de contar detalhes tão simples. Não, ela vai falar do sofá. Vocês já leram o livro dela lá? Não, né? Eu mandei o material, tem as crônicas. Ela fala que um dia orou que queria um sofá novo. Fala, não, gente, ela vai escrever isso no livro, mas ela traz um contexto, uma base para falar o que Deus teve que fazer uma mudança né? Deus teve que mostrar para ela a inteligência intrapessoal que ela precisava. E Cristal, ela vai lá e apresenta para nós as crônicas dela, o cotidiano dela, ela se expõe e depois ela fala assim: celebre a sua vulnerabilidade. Tá lá no livro, no material que eu postei lá para vocês. Aí fala aqui, para terminar: para Jesus, a força vinha do contato com as fragilidades e não com a negação delas. Para ele, somente é grande quem enxerga a sua pequenez. Somente é saudável quem assume a sua doença. Paulo, o apóstolo, que antes era um homem agressivo, implacável, aprendeu a doce lição. Eu amo essa lição. Por isso declarou: quando sou fraco, então é que sou forte. Aí eu encerro aqui, eu escrevi já na última página. Nossa história de vida é o melhor presente para educar os nossos filhos com o poder de contribuir para o edifício da personalidade. A nossa história de vida contribui
os tipos de personalidade dos nossos filhos, os traços de personalidade dos nossos filhos. Então, eu encerro aqui. Foi um prazer fazer essa partilha, como diz o Mário Cortella, e eu aprendi muito, e foi o que o Senhor trouxe ao meu coração. Não desprezar a minha inteligência. Nós estamos caminhando em busca da espiritualidade, caminhando na graça, entendendo. Eu estou entendendo essa revelação. É racionalidade, mulher e espiritualidade. Era isso. Beijão para vocês, Márcia com você, e nós encerramos com oração. Amém. Se vocês quiserem falar alguma coisa, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Eu quero dar a oportunidade para a Vandilma estar orando por nós nessa manhã, para estar nos abençoando, o que ela sentir no coração, para orar conosco. Amém. Sim. Você está pessoalmente, não só assistindo nas gravações, né? Está assistindo novamente esse mês, graças a Deus. Rever as meninas. Temos um encontro aí, um convite, né, Márcio? Lançar um convite aí para as meninas, para a gente se reunir. Vamos orar. Senhor Deus, como somos abençoados. Senhor, nós somos abençoados com esse estudo Glória. de uma história tão linda, de uma mulher que eu acredito que em vários momentos nem lembrava que Jesus era o Salvador e tratava como filho, como que ela ia imaginar que seu filho ia passar. Às vezes a gente passa por situações que o filho diz mãe e a gente está lá com o coração pesado. E quanto Maria nos ensinou. Obrigada, Senhor. Obrigada por se revelar ao nosso coração. Que a gente pode, sim, mostrar nossas fraquezas, porque isso vai trazer ensino, isso vai trazer, Pai, graça na vida da nossa família. Histórias de vida. Muito obrigada, Senhor, por cuidar da gente. Muito obrigada por se preocupar em cada detalhe da nossa vida. Nós te louvamos, nós rendemos graça, porque Tu és o nosso Deus. Pedimos perdão, Pai, por nossas falhas. Queremos a cada dia que o Senhor abra nosso entendimento, que o Senhor nos dê vontade a cada dia de se aproximar mais de Ti. Obrigada por essa oportunidade, Pai, que temos. Eu te louvo e te agradeço, abençoa nesse dia de hoje. Possamos te louvar, possamos nos alegrar. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meninas, vamos esforçar para a gente encontrar com a Vandilma. Daqui de perto eu sei que eu carrego a Renata Maria e a filha dela. Vamos esforçar. Eu acho que vai estar mais perto da Emilva também. As meninas aí, a Raunita, a outra Renata. Vamos esforçar para a Já gente. tem data marcada? Eu não prestei atenção, não. A Estou gente, esperando a agenda da nossa professora Márcia. Fale, Márcia, senão eu fico falando. Pode falar, a fala é sua. a gente está programando para o dia 22 de julho, porque dá numa segunda-feira, né? Então, a gente está de férias, então eu creio que dá para... A gente não, vocês, né? Vocês estão de férias. Eu não tenho férias, não, mas eu posso, né, bloquear a agenda para a gente estar se encontrando à tardinha, né? Toma. À tardinha, um chazinho, um cafezinho. Leva um bolo de sal. A Ivaneide quer assar um pão de queijo aqui no meu fogão. Ah, caipira. O fogão caipira. Aí nós vamos ver um horário que aí a Renata Garcia pode pegar, chegar, sair do trabalho para ela se desafiar também, dar Estou uma de chegadinha lá. férias. Dia 15 eu vou sair de férias, eu vou ficar 15 Gente, eu vou dias. levar a massa, nós vamos amassar o pão de queijo lá, todo mundo junto. Eu tenho por vir, nós vamos lá amassar e sentir aquele cheirinho do fogão caipira dela assando pão de queijo. Pão de queijo de verdade. Oh, delícia. Aí, então, Ó, vocês combinem aí. Dia 20, dia 22. 22. qual horário? Que eu já vou anotar. Uai, das 3, Segunda-feira. hora do lanche. Finalzinho da. Não. Ah, pode ser então, mais ou menos. Se às 3h30 a gente chega lá, tá tudo bem? Às 3h30? Aham.
O que é, Nossa, Emilba? A Emilba ficou assim? Suzana, a gente vai falar com a também. Fala com a Suzana, menino. Se não tiver muito cedo, vocês avisam. Se não, quiser horário. mais para tardezinha, fique à vontade, tá? É, Beijão para vocês. para Muito nós. obrigada. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Amém.